As mazelas de minhas rugas pelas ruas, cliques e fumaças para fugas, a deriva, a solidão, lobas da noite, uivando pelo escuro à luz da lua. Do batom no seu copo de cristal, suas saias, suas barbas pelas sombras do asfalto, sobressalto, degradês selvagens, voz que estás aí a equalizar, tons de voz, sobras a sós. Seu olhar está a caça depois do futebol, mas a timidez rechaça um beijo à luz do sol. A deriva, a solidão, bicha grilos do dia. O horizonte está aí, quero um banho de mar. Solto livros, roupas, salto, transbordar. Então, eu me descobri quando eu tinha mais ou menos lá pelos meus 10 anos, mas eu nunca tive aquela dificuldade da luta dentro de mim em relação a saber a minha orientação sexual, né? Como os transgêneros, os gays têm, essa preocupação de saber quem eles são para ter uma identidade. Eu fui bem tranquila, nunca cheguei a pensar para mim mesma se eu gostava de menino ou de menina. Eu fui deixando assim ao natural. Aí aos 11 anos, aos 11, 12, 13 anos, foi quando eu percebi que eu gostava de algumas meninas na minha sala, mas não era nada demais. É a mesma relação que eu tinha com meninos. E aí foi a partir dali que eu comecei. Aí na 8ª série eu tive certeza de que eu gostava dos dois. Mas nunca tive esse conflito dentro de mim mesma pra chegar a me preocupar se eu gostava ou não de meninos ou de meninas. Foi algo natural. Eu descobri quando eu tinha 12 anos. Eu me relacionei primeira vez com uma pessoa e era um menino, me relacionei com vários outros também. Eu achei sempre que o problema estava comigo, porque com o passar do tempo que eu fui conhecendo mais pessoas, eu vi que o problema era realmente comigo. Então, por um momento eu me isolei, eu fiquei acho que uns 5 meses sem falar assim muito, fiquei mais na minha, até que eu conheci uma menina. Eu me relacionei com ela e descobri que, na verdade, não era um problema. Era simplesmente quem eu era e eu não sabia. Demorei para descobrir, mas quando eu descobri, foi um alívio, mas ao mesmo tempo foi difícil para contar para as pessoas, para a família.
No ano de 2015, eu tinha 14 anos. Foi quando eu comecei a ficar com uma garota, que era minha amiga. Desde criança eu já tinha um jeito meio masculino, já era meio para um outro lado. Só que a sociedade sempre falava diferente. Os meus pais falavam diferente, a minha família. Então eu sempre fui caindo pro lado do que falavam. Eu não tinha a minha própria opinião. Eu não era formada nisso. Até então que eu criei coragem e fiquei com uma garota. E depois disso eu pensei, parei, refleti, vi o que eu sentia de verdade em relação a isso e eu me descobri. Hoje eu sou homossexual há 3 anos. Eu me assumi para os meus pais no ano passado, quando eu estava namorando, e foi uma aceitação muito complicada deles. Eu sempre tive esse negócio de me libertar, então desde pequeno eu sempre ficava sem camisa, gostava de brincar mais com os meninos, mas em questão de intimidade eu tinha muito mais com as meninas, eu conseguia me abrir muito mais com as meninas. E a questão de eu me identificar como menino levou muito tempo, porque também eu não tinha a internet como ajuda, e só depois de 2015 que eu fui ter, né, uma base a mais para entender o que é estar no LGBT, né. Então, depois que eu tive essa conexão mais com a internet, eu fui pesquisando e fui vendo, e assim, eu me assumi como lésbica a primeira vez. Para minha mãe já foi um choque tremendo, e a gente ficou um bom tempo sem se falar e tudo mais. E depois a segunda vez como um transexual. Mas ela já não levou tão na dura, ela entendeu. Ela disse pra mim, aliás, que ela sempre soube. E quando eu realmente me vi como um transexual, acho que me libertou várias portas. Porque enquanto lésbica, eu sentia que algo faltava. E realmente era isso. Tudo começou com 10 anos, quando comecei a me questionar em relação à minha orientação sexual. Eu me sentia atraída por ambos sexos. E assim, aos poucos, fui me questionando cada vez mais, até que cheguei ao ponto de descobrir que eu sou bissexual. Eu tinha uns 9 anos e eu chorava muito por causa de uma menina e eu jurava que era só amizade. Mas foi num dia, de noite, que eu pensei, não, eu gosto dela mesmo. E eu sou bissexual. Eu me descobri mais ou menos aos 12 anos de idade, por várias situações que a gente acaba passando, né? Desde as atrações, até porque a minha orientação ela não é definida, ela é por pessoas, não é por sexo ou por gênero, ela é uma orientação sexual onde ela é definida onde a gente sente a atração por pessoas, não pelo sexo da pessoa, pelo órgão genital ou qualquer outro tipo de coisa que as pessoas acabam achando que é. A partir dos meus 12 anos eu já comecei a me entender, já estava formulando algumas coisas na minha cabeça, já estava me entendendo o que eu era, e foi a partir dali, dos 12 anos, aí vem aquela parte da aceitação também, que na maioria das vezes muitas pessoas elas não se aceitam, mas foi a partir dos 12 anos foi onde eu comecei a me entender mais, comecei a procurar o que era realmente, que tipo de porque na época ninguém dava bola para identidade de gênero, orientação sexual, e, enfim. Mas com uns 14, 15 anos já tinha a certeza do que realmente eu era, que é realmente como eu me sentia. Me entendi e vi que realmente era aquilo que eu era e que não tinha como voltar atrás, não tinha como, né, até porque não era uma escolha, né. Aos 16 anos eu já pensei assim, bom, as pessoas elas não posso ficar me prendendo e eu pensei, vou me assumir para quem realmente eu sou, não tenho necessidade de estar me escondendo. Não que as pessoas elas tenham a necessidade de saber quem você é, mas para a pessoa se sentir melhor, eu acho que algumas pessoas, para se sentir melhor, elas acabam ter que falar o que realmente é, não acabar não se escondendo.
Eu tinha 14 anos quando veio uma menina nova na minha escola, e eu estava no 9º ano, e ela virou muito amiga minha, mas eu não tinha percebido que eu gostava dela. Eu só descobri assim 1 ano depois, que quando a gente ficou mais afastada, que a gente parou de estudar juntos, aí eu comecei a perceber os sentimentos que tinha por ela e que não era só amizade. Eu me descobri, entre aspas, né, lá pelos meus 11 anos, quando eu tinha me mudado da Velha, morava em um bairro, para outro. E eu comecei a descobrir quando eu comecei a passar mais tempo com a minha irmã, que eu mudei de... a gente sempre foi muito junto, né, eu e a minha irmã gêmea. E a gente mudou de escola, e os meninos da escola, eles sempre gostavam mais de falar sobre drogas e sobre sexo, e isso não era uma coisa que eu gostava de conversar. E aí que eu passava mais tempo com as meninas, conversava sobre livros, conversava sobre filmes. Aí com o passar do tempo eu comecei a falar sobre meninos e sobre maquiagem. E é isso. Com meus 14 anos eu me descobri, 14 e 13 anos, e foi uma coisa muito nova pra mim. Primeiramente eu não me aceitava de forma alguma. Eu demorei muitos anos pra me aceitar da forma que eu queria e de me expressar tanto fisicamente e quanto eu falava sobre isso, e era muito difícil também no começo. Porque eu tentava negar pra mim mesma, e quando alguém falava isso pra mim, eu me sentia praticamente ofendida por eu ser quem eu era, e dizia totalmente o contrário. Eu era muito explosiva naquela época por causa disso, porque eu não sabia exatamente o que eu era, e eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Muito medo mesmo. Mas a partir dos meus 14 anos eu já vi isso, e com 15 eu acho que eu me acertei literalmente, que foi quando eu comecei a mudar o estilo que eu tava, que eu me vestia, e quando eu comecei a me mostrar. E foi quando eu acho que nesse tempo, já com 14, 15 anos, minha mãe já viu também como eu era e como eu sou hoje. Nesse tempo, quando eu recém me descobri, eu tive muitos problemas. Não só comigo mesmo, mas teve muito preconceito, querendo ou não. Na minha época que eu me assumi na verdade, tinha muita gente que realmente entendia e que também era igual a mim e que tentava me acalmar sobre isso, mas eu já sofri preconceito de ser atirada a pedra na rua, que inclusive não faz muito tempo, foi acho que há uns 2 anos atrás. E muito pessoal, quando tu vai em festas, que assim, agora hoje em dia eu só vou no meio LGBT, festas LGBT, mas quando eu ia em festas, tipo, que vai mais o público hétero e casais, assim, eu sofria muito preconceito, e tanto que eu já fui agredida por causa disso, em baladas, já fui xingada várias vezes. Hoje em dia, o que mais acontece, que eu acho natural ainda, é eu ser confundida com homem, que é bem engraçado na verdade, mas isso não é mais um problema pra mim, mas no começo era horrível, eu me sentia muito mal, porque eu já tava tipo do jeito que eu queria, de cabelo curto, me sentindo bem comigo mesma, porém eu enfrentava muita barra, porque eu também não me aceitava, mesmo assim já tenho caracterizado do meu jeito, não me aceitava, mas acho que a barra mais difícil é os teus pais te aceitarem, porque os pais, minha mãe no caso é uma pessoa muito difícil, sabe? Ela sempre soube o que eu era, sempre soube, a vida toda, porém eu não tinha coragem de falar isso pra ela, tanto que na hora que eu disse isso pra ela foi uma coisa bem diferente, sabe? Foi tipo uma coisa que ela perguntou enquanto a gente tava assistindo TV, eu acabei dizendo pra ela e ela ficou um tempo sem falar comigo. E eu acho que essa é a barra mais difícil, tu ter uma pessoa que tá a vida toda contigo e ela não te aceitar, assim, do jeito que tu quer, do jeito que tu se sente bem. Os problemas que eu enfrentei e que eu ainda estou enfrentando é mais a aceitação da minha mãe, né?
eu ainda não cheguei, eu me assumi pra ela no dia 22 de setembro desse ano, né, 2017. E ela falou, né, aquele papo de igreja, de que eu ia pro inferno, etc e tal. Aí isso me magoou bastante, né, porque eu sempre fui uma pessoa responsável, né, nunca dei motivo para desconfiança. E depois que eu me assumi pra ela começou a desconfiar de mim o tempo todo. E eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, né? Eu sempre fui muito tímido e sempre gostava de, por exemplo, ficar bancando o hétero. Aí, quando eu comecei a trabalhar, a minha chefe e mais o pessoal do meu trabalho, eles começaram a ficar em cima de mim e começar a falar que era pra eu me assumir, que não era pra eu ter vergonha de ser o que eu sou, porque eu nasci assim. E é assim que eu sou, porque depois de todo esse tempo, né, depois de 2 anos de trabalho, depois de todos os meus amigos da escola sempre me dizendo coisas legais, coisas positivas para eu me assumir, eu criei coragem de me assumir para minha mãe com 17 anos de idade. Os problemas que eu sofri na escola, eu nunca cheguei a ser agredido, mas eu já cheguei muitas vezes a ser ameaçado, a apanhar, né? Tanto que esse ano mesmo, né, eu tenho uma amiga na minha sala, né, e a gente é, super amigos e tal, e teve um dia que eu saí abraçado com ela da escola. Aí o namorado dela veio pra mim no Facebook e disse qual que era o meu problema e que ele ia me pegar no final da aula, que ele ia me bater e ele ia trazer o primo dele. Tanto que ele me esperou no final da aula ali, mas eu acabei meio que conversando com ele e ele não ficou meio satisfeito, mas ele foi embora e eu não apanhei, ainda bem, né? Ano passado também eu sempre arranjava briga na escola, né, confusão por causa das garotas, né, porque os meninos héteros, eles sempre pensavam que eu tava dando em cima delas, tanto que eles viviam me ameaçando. Um problema, assim, pra eu ter, acho que demorado um pouco demais pra descobrir é porque eu já era julgada por ser mais machinho, não ter tanta aparência de menina ou cuidados que uma menina tem no modo que as pessoas pensam. E algumas pessoas também não foram aceitando muito bem, deixaram de falar comigo. Mas em geral, as pessoas sempre foram de me ajudar e que fizeram me descobrir. Na aceitação eu tive muita ajuda de uma amiga, que também é lésbica, e ela sempre foi me ajudando a descobrir o que eu gosto. E também tive muito apoio da minha irmã, que sempre foi dizendo para eu seguir aquilo que eu queria. E por parte de pais é meio complicado. A minha mãe até que aceita, mas meu pai nem sabe ainda. Bom, as dificuldades para mim não foram muitas quando eu me assumi para meus pais. Principalmente para minha mãe, a única coisa que ela falou para mim é que ela ia me amar de qualquer forma, independente de qualquer orientação que eu fosse, ela ia me apoiar. Normalmente dos pais é a surpresa e o não entendimento no começo. Para os meus amigos até não foi uma surpresa, porque eles eu vivia com eles e era sempre a convivência que eu tinha com eles era muito grande, então não teve contras, até porque, né, o pessoal era mais de boa em relação a isso. Não teve nenhum impedimento dentro da minha escola também não. O pessoal não expressou nenhuma reação de querer inibir ou querer falar alguma coisa que não é certo, que não pode, enfim. A minha família sempre foi muito preconceituosa com essas coisas, dentro da família. O filho dos outros podia, só que eu não. Por isso que eu demorei muito tempo pra me assumir. Porque eu queria muito ser a filha que fazia tudo certo. E se eu fosse bissexual, eu seria o desgosto. E sendo desgosto, eu não seria a filhinha do meu pai. Eu sempre tentei tudo pra ser a filha dele. E pra ele é uma coisa que nunca seria aceita dentro de casa. E eu tinha muito amigo preconceituoso também. Então, pra mim, foi muito difícil passar por isso. Porque era tudo contra o que eu queria ser. Eu estava sendo contra aquilo que eu planejava ser. Por isso eu demorei muito tempo. Bom, assim que eu me assumi, eu saí de casa
sofri agressão física, verbal, cometidos por familiares, afastamento de vários amigos, problemas na escola, problemas com a minha guarda e até mesmo julgamentos da população. Eu lembro que no primeiro ano do pré, eu entrei na escola e eu tinha um cabelo já muito curto, porque eu me acostumei assim, meu pai sempre cortava, então eu nunca ia no cabeleireiro e cortar o cabelo. E eu entrei e a professora já de primeira me confundiu com um menino, mas aquilo não me deixou agoniado, não me deixou apreensivo, eu levei na boa. E na chamada que ela viu que meu nome era no feminino e já me tratou normal. Acho que no quinto ano, que foi meu primeiro preconceito, digamos assim, eu lembro que eu estava entrando na sala, eu tinha recém ido no banheiro e eu estava ajeitando a minha camisa. E eu aparentemente tinha aparecendo os peitos e todo mundo falava, é machorra, é sapatão, não sei o que. E isso me incomodava, porque, cara, eu não via, isso não me rotulava, eu nunca me rotulei. Desde sempre, eu nunca me rotulei. Agora, em questão de família, assim, o que mais me marca e o que mais foi difícil foi a questão da minha mãe. Porque quando eu contei que, a primeira vez que eu me assumi, que eu contei que era lésbica, ela, sei lá, ela surtou. Porque na cabeça dela, ela queria ter uma princesa. Então, a filha dela tinha que ter tudo, assim, né? Usar roupas que ela gostava, se portar que nem uma mulher, ter futuramente um marido. Então, tudo que eu disse, né, quando me assumi pra ela, tudo que ela pensava meio que se destruiu. Agora, quando eu me assumi transexual, foi um pouco mais difícil, porque em questão de preconceito, todo mundo acha que pra ser um homem tu tem que ter um pinto, então. E todo mundo vê um transexual ou então qualquer pessoa do LGBT como um fetiche, é uma coisa que eu odeio, sabe, te ver como um objeto sexual. Sabes que tu é biologicamente mulher, mas tu tem uma identidade de gênero masculino, mesmo assim ele quer, digamos, te conhecer ou se relacionar contigo pelo fato de tu ser mulher. Isso desrespeitando a tua identidade de gênero. Ano passado, no ano de 2016, eu namorava uma garota e em agosto a gente terminou o namoro e eu não suportei a pressão disso acontecer, foi muito difícil para mim. E eu não tinha muita gente para dividir, era muito complicado. Eu dividia, mas ainda assim parecia que faltava alguma coisa. E eu tive que falar para os meus pais. E foi quando eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu gosto de meninas. Ele olhou para mim e falou assim: eu já sabia, tu é minha filha e eu te conheço. Só que eu falei que eu ainda não estava preparada para falar para minha mãe, porque eu sei que para ela ia ser mais difícil. E eles saíram e eu estava em casa à noite, e quando eles chegaram, a minha mãe chegou, pegou meu celular, viu todas as minhas conversas com a minha ex, ela viu tudo, eu tive que falar e eu não soube reagir, eu só sabia chorar. Por decepcionar, por não ser o que eles queriam que eu fosse. E isso doía muito, e dói até hoje. Mas eu quero ser quem eu sou, eu quero ser feliz, e eu sou feliz assim. Só que foi muito difícil para eles aceitarem, para minha família aceitar. Eu só consegui falar para os meus pais, olhar no olho dos meus pais e falar isso. Eu não consegui falar para tia, para avó, para avô, para primo. Eu não consegui. Eu só consegui falar para os meus pais. E ainda assim foi muito difícil. A minha mãe disse para mim que ela fez muita coisa de errado na vida dela. Que ela magoou os pais dela, que ela fugiu de casa, que ela bebeu. Mas que ela nunca tinha decepcionado os pais dela daquela forma. E quando ela falou isso, cortou meu coração. Eu não sabia o que fazer. A minha vontade era falar: não, eu não sou isso, mas ou eu fazia ou eu ia deixar de ser quem eu sou, ou eu não ia ser feliz, ou eu não ia poder seguir a minha vida da forma que eu quero seguir. Hoje, a aceitação está melhor, de certa forma. A mãe conversa mais comigo, o pai nem toca no assunto. Mas eles conversam, eles brincam em relação a isso. Estou sentindo mais uma abertura em relação a essa situação. Mas ainda assim é complicado.
sofro muito ainda. Na rua, a minha avó, que é da igreja, então ainda tem aquele baque, né? Porque eu sou a única neta, então é meio complicado. Mas eles vão ter que aceitar ou pelo menos respeitar, porque eu sou assim. Eu sou da família deles e eu não quero ter que deixar eles ou abandonar pelo fato de eu ser quem eu quero ser. A primeira dificuldade foi comigo mesma. Acho que foi a mais doída, apesar de todo o resto foi a mais doída. Mas depois que eu me resolvi comigo mesma, a família assim, é difícil de aceitar. Foi extremamente difícil, foi um clima muito pesado, foi meses assim, sem diálogo, sem nada. Eu tentei me refugiar muitas vezes em coisas que não agregaram nada de bom, como suicídio, isolamento, depressão, esse tipo de coisa que acontece com muita gente que passa por isso. Como o Brasil é o país que mais mata, então é difícil tanto para a família, pela questão da preocupação, é uma coisa que sempre vai estar em alerta, sempre vai estar com medo. É um medo meu mesmo, assim, de, não sei, ser machucado fisicamente. Verbalmente acontece sempre, mas dá pra relevar. Agora, fisicamente, muita gente bate, mata pessoas assim. Eu acho que o que falta, assim, é o respeito, porque, independente de tudo, é um ser humano. É só isso. Muita gente fala que, porque quer impor que é normal. Não é impor que é normal, só quer respeito. A questão de resistência, eu nunca, dentro da minha família, eu sofri um pouquinho, mas eu não me assumi para minha mãe, para meu pai, mas eu suspeito que eles saibam. Mas resistência eu não tenho por parte da família da minha mãe, assim, porque eles aceitam bastante pelo fato de eu já ter um irmão gay, né? E uma irmã homossexual também, então acho que a mente deles é mais aberta, assim, em relação a isso. Na minha roda de amigos também não me preocupo, não sofro nenhum tipo de resistência, todo mundo aceita todo mundo. Só no meu ensino fundamental que eu sofri um pouco, porque eu andava mais com meninos, então eu ouvia uns comentários desagradáveis assim, a meu respeito, e eu não gostava muito, me incomodava bastante, na verdade. Eu ainda ouço alguns comentários e me incomoda, só que eu não relevo, assim. A minha mãe me apoia bastante, mesmo ela não sabendo que eu sou bissexual, mas a minha irmã e meu irmão receberam bastante apoio dela. Meu pai também não se incomoda tanto. Então, por ser bissexual, eu acho que eu não recebi tanta resistência assim quanto o meu irmão e a minha irmã. Bem menos em relação a isso. Então, a parte positiva de eu sair do armário, de eu me descobrir e me assumir, foi primeiro no meu trabalho, né? A minha chefe e meus colegas de trabalho, eles sempre ficavam em cima de mim dizendo: vai, Rodrigo, se assume, porque é assim que tu é assim que tu tem que ser, tu tem que falar como é que tu se sente. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás. Aí, quando eu vim pro segundo ano do ensino médio, eu conheci duas meninas. E a gente é super amigo agora, né? A gente não se desgruda por nada. E aí que elas sempre ficam no meu pé, dizendo que era pra mim me assumir, que não era pra eu ter vergonha de quem eu era. E até que eu criei coragem e fui me assumir, sair do armário. E isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, porque eu sempre me senti carregando um peso. Agora eu me sinto mais leve, eu não me sinto como se tivesse que esconder alguma coisa de alguém. Eu não saio por aí falando pra Deus e o mundo como eu sou, o que eu sou, por que eu sou. Mas se a pessoa vem e pergunta pra mim, eu vou dizer sim, eu sou, com muito orgulho, e não tenho vergonha de ser quem eu sou. Quem realmente me apoiou foi meu pai, minha madrasta, e logo após minhas amigas mais próximas, como a Vanca, Luane, a Carol, Eduarda e o Douglas. Logo depois que eu me assumi, eu tive o apoio da minha prima, que estuda comigo na minha sala. Ela me apoiou muito, minhas amigas que também estudam comigo hoje.
Teve alguns professores também que me apoiaram muito, me ajudaram, que sentaram comigo e conversaram, que até me tiraram de fora da sala para me dar um abraço, para perguntar se eu queria ajuda. Na secretaria, na época que tinha a nossa pedagoga, quando ela ficou sabendo, ela também, ela não posso dizer que ela apoiou, mas ela me respeitou, ela me ajudou, ela perguntou como é que foi. Eu não tenho o que reclamar do colégio, que é onde eu tenho mais amigos. No treino, no meu local de trabalho também, eu tive muito apoio. Eu jogo tênis há 8 anos e a minha professora foi uma das últimas a saber, ela se magoou por isso, mas eu não tive coragem de falar. Mas quando ela ficou sabendo, ela me apoiou muito e ela me apoia até hoje. Os meus amigos do treino também me apoiam, eles me ajudaram muito, me incentivaram muito em todos os problemas familiares. Quando eu tive que sair de casa também me ajudaram, me deram um lugar para dormir, e isso foi muito bom. E eu só tenho a agradecer a cada apoio que eles deram, incentivo, e que eles me apoiam até hoje, que eles me incentivam a ser quem eu sou, a eu ter a minha própria opinião, ou mudar em relação ao que o mundo vai mudando também, e assim por diante. Apoio eu recebo bastante da minha mãe, da minha irmã, da roda dos meus amigos, assim, porque ninguém se preocupa com o que tu é e ninguém fica te julgando, né? Então, normalmente a gente nem, na verdade, quando a gente conhece alguém novo, dentro da minha roda de amigos, a gente não pergunta a orientação sexual da pessoa, a gente simplesmente aceita do jeito que ela é e pronto. Quando eu saí do meu ensino fundamental e vim para o ensino médio, teve uma diferença enorme, assim, um salto enorme de diferença entre a relação que as pessoas me tratavam. No ensino fundamental, eu ouvia bastante comentários desagradáveis, de pessoal da minha sala também, e me incomodava bastante. Aí eu vim para o ensino médio, no Elsa, e eu percebi que, sabe, é irrelevante. O pessoal não se importava do jeito que eu me vestia, não falavam nada, então eu percebi que os comentários que eu recebia antes eram relevantes e eu não precisava me incomodar com eles. Incentivo de professor, também ninguém chegou a comentar nada comigo. Foi normal, foi algo como se fosse natural, assim, sabe? Nunca cheguei a me preocupar. Então, a aceitação foi 100% em relação a esse assunto. As partes, eu acho que positivas quando eu já tinha dito assim, firmemente, eu sou lésbica, pra todo mundo. Primeiro eu comecei como bi, mas era que todos os meus amigos me aceitaram facilmente, foi muito incrível, foi muito bom. Eu fui recebida de braços abertos por... Meus amigos eram a minha família, porque eles me aceitavam, minha mãe não me aceitava. Mas hoje em dia ela me aceita e eu acho isso lindo, porque ela me aceita do jeito que eu sou, ela quer sair comigo pra balada, ela não se importa, eu sou... Ultimamente eu trouxe uma ex minha em casa, nossa, foi maravilhoso, ela aceitou muito bem. Ela tá sendo uma mãe ótima, sabe? Mas o que mais me ajudou, acho que na minha vida toda, foi eu desabafar com meus amigos. E deixar bem claro o que eu era. E como eu tava feliz com isso e como hoje em dia eu tô muito realizada, que todo mundo sabe, não é só pelo jeito que eu me visto, tá? Porque hoje em dia ainda tem muita gente que acha que eu sou bissexual e que eu fico com homens, porque querendo ou não, eu sou lésbica, não sei se isso é uma forma legal de dizer, mas sapatão, né, que todo mundo fala, porém, assim, tem gente que me confunde com, que fala que sou bissexual, porque eu sou muito feminina, todo mundo que me conhece sabe que eu sou bem feminina, e eu amo o meu jeito feminino, porque é assim que eu consigo me abrir com os outros. E a forma mais positiva, hoje eu só tô completa realmente porque minha mãe me aceita do jeito que eu sou, deixa eu levar meus amigos em casa que são assim, e eu tô muito realizada com isso tudo. As coisas boas, eu me assumi mesmo quando eu conheci a minha amiga, e ela também era, e daí eu pensei, bom, então não é errado. Aí depois meu irmão se assumiu, eu tive uma conversa muito séria com ele, e isso passou os anos, e não era todo mundo que sabia. Aí eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, no Elsa, e eu conheci muita gente parecida comigo. Muito aluno que tinha passado as mesmas coisas e que ainda passava as mesmas coisas. E foi assim que eu resolvi realmente me assumir pra todo mundo.
O Elza, desde o primeiro ano que eu tô aqui, todo mundo sempre soube, os professores sempre souberam, porque eu sempre pude ter esse diálogo com eles. Tanto que teve acontecimentos que aqui dentro da escola com outros alunos, que a direção ficou totalmente do meu lado, me ajudaram, me deram apoio, contra a esse preconceito que eu tinha sofrido numa determinada situação, por ser quem eu sou, por ter sido feito piadas com isso. E o ensino médio foi muito importante pra mim, que foi aqui que eu consegui ter essa conversa aberta com adultos, porque antes era só com os meus amigos. E aqui eu consegui ter essa conversa aberta com pessoas mais velhas e que tinham passado por coisas também, com professores que também passaram por situações assim. E isso foi muito importante na minha descoberta, tipo, eu me aceitar. Acho que o que mais me ajudou nessa parte de me assumir foi os amigos. Porque assim, quando eu era pequeno, até uns 13 anos eu não tinha contato social, eu não saía, eu não sabia o que era sair e fazer mais amigos, sabe? Sair conversar com alguém diferente. Depois, acho que dos meus 14 anos, eu fui pra um lugar lá, acho que foi até no Ramiro. E aí eu vi, sabe, tinha muita gente assim parecida comigo e era total liberdade. E eu fui ali ver, né, o que estava acontecendo e tinha muitos gays e pessoas bis também. E eu pensei, sabe, a primeira coisa que passou na minha cabeça, nossa, então eles são iguais a mim, nossa, que legal. Na escola também, acho que foi também uma ajuda, porque eu posso ser quem eu sou na escola, entendeu? Não que eu seja diferente em outro ambiente, em outro espaço que nem na minha casa, eu sou igual em todos, sabe? Mas eu acho que eu posso ser quem eu sou. E essa coisa é recíproca, porque eu tenho meu nome, então todo mundo na escola, seja professor, seja aluno, me chama com o nome que eu desejo, então é muito legal, assim. Em questão desse parecer da identidade de gênero, da sexualidade, na minha família demorou um pouco mais. A minha mãe, assim, hoje em dia a gente se fala, tudo mais, ela entende. Às vezes há uma confusão no meu nome, né, que às vezes ela me chama de Gabriele, mas eu super relevo. Na família, tirando minha mãe, acho que só minha avó, né, e meu pai que sabem e me respeitam, porque o resto leva na maldade, assim, isso é uma coisa que me magoa bastante. Sabe do meu nome, sabe quem eu sou, o gênero que eu levo, mas faz por maldade. O apoio, assim, apoiar como pessoa dos pais, assim, por ser filha. Tem pais que expulsam, pais que, sei lá, emancipam seus filhos por serem diferentes nessa questão da sexualidade, só que é uma coisa que não vai ter muito apoio. Eu costumo falar isso às vezes para as pessoas que querem se assumir, não é querendo assustar, mas não vai ter apoio. O máximo de apoio que vai ter é de amigos muito próximos, porque muita gente, eu perdi muitas amizades depois que eu me assumi. E tu tem que ser a tua própria âncora, porque o que vai ter de gente assim tentando te derrubar, tentando mostrar que esse não é o caminho, tu tem que se aceitar naquele momento e ser tua própria âncora, porque é o que tu é, infelizmente tu não pode mudar. Pode ser às vezes uma pessoa muito frustrada, pode sofrer muito, ter muita depressão, que é o que mais acontece por conta disso, mas é isso. O apoio tem que vir mais de dentro do que das pessoas ao redor. Então, quando eu tinha mais ou menos pelo menos 9 anos, eu sofri um abuso, sim, tá? E depois que eu contei isso pra minha mãe, foi algo meio chocante.
Porque depois disso, depois de um tempo, tá? Ela acabou dizendo que eu era homossexual por causa disso. E que, nossa, todo mundo praticamente que eu contava foi um preconceito danado. Poucas pessoas entendiam. Porém, quando eu tinha entre meus 10 e 9 anos, eu sofri abuso de um familiar meu padrasto. E foi uma das coisas mais pesadas da minha vida. Porque eu fui segurando isso durante anos, sabe? Segurando e me sobrecarregando de uma forma horrível. Então, tudo veio à tona quando eu tava com 16 anos. Que eu contei aos berros pra minha mãe. E minha mãe se sentiu horrível. A pior pessoa do mundo por não ter conseguido me defender, sabe, da época. E eu acho que isso foi uma barra pra hoje eu estar inteiramente me aceitando do jeito que eu sou. Porque teve uma época que eu achava que, por isso ter acontecido na minha vida, isso... eu era homossexual por isso. Na minha cabeça eu tinha isso em mente quando eu tinha pelo menos 13, 14 anos. Eu sempre pensava, eu sou lésbica por causa disso. Eu tenho atração por mulheres por causa disso. Porque talvez eu tenha pegado um nojo de homens. E teve um tempo que eu fui na igreja, que foi ano retrasado. E teve um tempo que eu fui na igreja com umas colegas minhas que elas quiseram me levar. Teve um retiro espiritual. E o pessoal da igreja começou a me julgar de uma forma bem explícita. Explícita não vou dizer que foi explícita, porque eles dão um jeito de, parece que, como é que se diz? Esconder o jeito que eles falam, mas eles falavam de uma forma tipo, não, tu vai passar por isso, porque tu tem uma fase pelo que te aconteceu na tua infância. E eu tava sobrecarregada muito mais por causa disso. Eu já tinha me abrido com a minha mãe, já tinha tudo resolvido com ela. Ela ficou um tempo sem falar comigo por causa disso, mas é porque ela tava mais culpada por isso ter acontecido comigo. Porém, eu acho que o pessoal... E essa época que eu contei pra todo mundo, que foi um baque também na minha vida, foi um baque horrível. Que o pessoal, ele... Sabe, eles todos, praticamente todos, achavam que é por causa disso. E eu acabei saindo da igreja, só que eu saí da igreja de uma forma não tão boa, porque eu acabei falando muito mal do pessoal que tava lá, o pessoal que tinha falado coisas pra mim que não me deixou nada feliz. E depois desse tempo eu acho que eu adquiri uma pequena depressão, ficava em casa todo dia. E isso foi uma coisa, cara, que eu mesma tava me julgando. Eu com 16 anos já tinha aceitado minha identidade, certo? 16 anos e eu já tinha aceitado isso pra mim. E eu acabei ouvindo isso de pessoas que me ajudaram, de certa forma. Porém, eu me sentia mal, porque eu tava achando, porque pelo que aconteceu comigo, isso pode ter afetado minha vida. Que eu podia estar seguindo outro meio hoje. Que eu poderia estar gostando de homens. Que eu poderia ter uma família e ser normal. Da forma que... Porque pra mim, naquela época eu achava tipo normal só uma família. Uma mulher, um homem, só. Eu botei isso na minha cabeça. Meus 14 aos 16, eu tinha plena consciência de que eu era lésbica e não gostava de homens. Mas o pessoal conseguiu botar isso na minha cabeça. E eu me senti mal, não queria mais sair de casa. Foi horrível, porque minha mãe também estava preocupada comigo. Depois eu contei pra ela o que tinha acontecido. E ela mesma falou comigo que eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E eu tô muito feliz com isso. Porque a minha mãe agora, ela anda me dando muita força sobre isso, sobre o que aconteceu na minha vida. A justiça é algo que não acontece rápido aqui. Eu fiz a denúncia quando eu tinha 15 anos, 16. Já fazem 3 anos. 3 anos. É por aí. E dizem que na justiça acontece esses casos. Eu já fui psicólogo muitas vezes por causa disso. E diz que a justiça só dura 4 anos para resolver um caso que poderia ser resolvido em 2 meses, talvez 1 ano, tá? Eu sei que tem muitos casos por aí. 4 anos. Mas eu acredito que o meu caso, como aconteceu na infância, não vai ser resolvido.
E querendo ou não, isso me perturba às vezes. E a minha mãe, mas eu tenho orgulho dela porque agora ela me aceita. E ela sabe que não foi pelo que aconteceu comigo, que hoje eu sou a pessoa que eu sou. Ela sabe. Ela sabe que eu cresci do jeito que eu sou hoje porque ela me deu uma boa educação e porque ela começou a me aceitar. E eu acho que para todo mundo, pelo menos que tem uma aceitação por si mesmo, ela precisa ter uma aceitação da pessoa mais especial da vida dela. Ela precisa disso para pôr em si. Ela precisa de uma pessoa que aceite para ela se sentir feliz. E eu precisei desse apoio da minha mãe. Demorou? Demorou anos pra mim. Porém, veio. Religiosa, Filha, Filho, Amiga, parceira, Leal, Menina. Teimoso, simpática, Muito explosivo. homossexual, Amiga, Tímida. homossexual, carinhoso, parceiro, calma, amiga, Gosto de falar na cara e irmã, persistente, companheira, homem, Teimosa. parceira, filha, eu sou bissexual. sincera, lésbica, teimosia. explosiva, Gay. Amiga. bissexual, grossa, extrovertida, paciente, atleta, filha, Companheira, lésbica, Tá com a razão. Irmã. cabeça dura, extrovertida, companheira, calmo, teimosa, amiga, mente aberta, impaciente, divertida, paciente, honesto, Lésbica. otimista. pessoa, As mazelas de minhas rugas pelas ruas, cliques e fumaças para fugas, a deriva, a solidão, lobas da noite, uivando pelo escuro à luz da lua. Do batom no seu copo de cristal, suas saias, suas barbas pelas sombras do asfalto.